Nós vamos falar sobre hidrostática, mas a hidrostática cobrada nas provas do PISM, o vestibular seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Número 1. Uma pessoa de 50 kg quer ficar em cima de um bloco de gelo flutuando sobre um lago de água doce. Qual deve ser o volume mínimo do bloco para que a pessoa consiga isto sem molhar os pés? Considere que a densidade da água como 1 vezes 10 elevado ao cubo quilograma por metro cúbico, ou seja, 1000 quilogramas por metro cúbico, né? Densidade do gelo, 0,9 vezes 10 ao cubo, 900 quilogramas por metro cúbico, e a aceleração da gravidade igual a 10. Então, qual é a ideia nesse exercício? Eu quero que você imagine um bloco grande de gelo, a pessoa sobre o bloco. Quando a pessoa sobe nesse bloco, esse bloco vai afundar um tanto na água. Para essa pessoa não chegar a encostar na água, esse bloco deve afundar todo. Ele vai ficar rente à superfície da água. Todo o volume do bloco vai ficar submerso. Então, quando você tiver essa situação, esse é o volume mínimo de bloco de gelo que permite que a pessoa fique em cima dele sem molhar. Bom, sem levar em conta movimento do fluido, onda, água deslocada pelo vento, etc. Você vai ter o bloco submerso totalmente, rente à água e a pessoa em pé em cima do bloco. Então, para poder colocar as forças atuando nesse bloco, você tem que lembrar de algumas coisas. Ele deu a massa da pessoa, essa pessoa tem um peso. Ele deu a densidade do bloco, ele deu a densidade da água. É possível calcular o empuxo e também calcular o volume do bloco usando esses dados. Vamos equacionar isso primeiramente com um desenho. Ó, esse é o bloco totalmente submerso. Eu quero que você imagine uma pessoa em cima dele. Essa pessoa faz uma força sobre esse bloco, uma força F, que coincide com o peso da pessoa. Então, uma pessoa de massa 50 kg em cima do bloco faz esse bloco afundar na água totalmente. Esse volume submerso do bloco é o volume mínimo que permite essa pessoa ficar apoiada no bloco sem molhar seus pés. Se esse bloco fosse maior, esse bloco ia flutuar com uma parcela dele fora d'água. Então não seria o volume mínimo, seria um volume diferente do mínimo, seria outra coisa. Aqui, a situação de volume mínimo é o seguinte: a pessoa sobe no bloco, o bloco afunda totalmente na água. O bloco também tem o seu peso e atuando sobre o bloco tem a força de empuxo. Você vai lembrar o seguinte: quando um objeto é colocado num fluido, sobre ele esse fluido faz uma força chamada empuxo. E que força é essa de empuxo? Essa força empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado pelo bloco. Nesse caso aqui, o volume de líquido deslocado pelo bloco coincide com o volume total do bloco, que eu estou considerando para resolver esse exercício o bloco totalmente submerso. Atenção, olha só, de verdade, essas três forças que eu representei teriam que ser desenhadas na mesma linha, tá? Isso aqui é um desenho como se fosse uma propaganda daquelas de lanchonete, né? Foto meramente ilustrativa. Isso aqui é só uma ilustração de o que está acontecendo na realidade. Mas na realidade mesmo, isso aqui deveria ter a pessoa desenhada aqui em cima, mais o bloco, mais o peso do bloco, todo mundo na mesma linha. Mas, entenda bem, mesmo fazendo só um desenho ilustrativo, é fácil entender o equilíbrio que acontece nesse bloco. O empuxo é a força vertical para cima que a água faz sobre o bloco. Esse empuxo ele tem que ter em módulo um valor igual ao peso da pessoa, que eu representei como a força F, mais o peso do bloco. Então esse empuxo tem que ser suficiente para equilibrar a soma do peso da pessoa mais o peso do bloco. Então nesse sistema aqui tem duas forças atuando para baixo, peso da pessoa, peso do bloco, e uma única força atuando para cima, força de empuxo, que equilibra a soma dessas duas. Entendeu, galera? Ó, eu não desenhei a pessoa aqui, por isso eu não fiz um vetor peso da pessoa. Eu coloquei uma força F que indica a interação dessa pessoa com o bloco. Na verdade, essa força F é uma força normal, exercida pela pessoa sobre o bloco. Essa força normal aqui, que eu representei como F, coincide em módulo com o peso da pessoa. Então, olha só, a equação que resolve isso, o equilíbrio desse
desse sistema de forças é força de empuxo igual a peso da pessoa mais peso do bloco. Empuxo tem aquela equação famosa, densidade do fluido vezes o volume submerso do corpo ou volume de líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Peso da pessoa, mg, peso do bloco, olha só, mostrei aqui para você uma revisão. É dessa revisão que se demonstra também a fórmula de empuxo, tá? Densidade de um corpo é a massa dele dividido pelo seu volume. Então a massa do corpo é a densidade vezes o volume. Então para o peso do bloco, em vez de eu usar, como eu usei para a pessoa, mg, eu posso usar densidade do gelo vezes o volume total do gelo, que é o volume submerso do gelo, vezes a gravidade. Lembre-se que eu quero calcular o volume total do gelo, que é a mesma coisa que o volume submerso nesse exercício. Corta todas as gravidades aqui, acabou que foi um dado inútil, eu nem coloquei aqui no meu conjunto de dados, tá? E temos então a densidade da água vezes volume submerso, que é o volume total do bloco, que é o que eu quero calcular, igual a massa da pessoa mais a densidade do gelo vezes o volume submerso. Colocando isso na ordem, olha só, densidade da água vezes volume submerso menos densidade do gelo vezes volume submerso igual a massa da pessoa. Agora cuidado, alguém olhando assim rapidamente isso pode achar que essa conta vai dar 0 igual a m ou 0 igual a 50, que é impossível, né? Na verdade não é assim. Por quê? Porque a densidade da água é 1000 e a densidade do gelo é 900. Então, substituindo aqui e resolvendo a conta, eu acho 0,5 metro cúbico. Resposta do exercício letra C. Número 2. Conta a lenda que no século III a.C., Herão, rei de Siracusa, havia pedido a Arquimedes que verificasse se teria sido enganado por um ourives, ao desconfiar que este havia misturado prata na confecção de uma coroa de ouro. Sentado numa banheira, Arquimedes imaginou um método de resolver o problema. E saudando da banheira, saiu correndo nu para casa gritando Eureka, Eureka. A ideia de Arquimedes permite explicar, por exemplo, a flutuação de navios, o sobe e desce dos submarinos ou o movimento de balões. A solução do problema ficou conhecida como o princípio de Arquimedes, cujo enunciado é: todo corpo imerso completa ou parcialmente num fluido recebe deste uma força vertical resultante denominada empuxo, que tem. Pessoal, questão teórica é bom você equacionar na sua cabeça ou no papel mesmo antes de resolver. Empuxo é densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes gravidade. Volume de fluido deslocado é a mesma coisa que volume imerso ou volume submerso do fluido. Então, dVg, densidade, volume vezes gravidade. Lendo as opções, você encontra a letra D. Olha só, o módulo do empuxo é proporcional ao volume de fluido deslocado. Resposta do exercício. Exercício 3. Um pato de borracha de massa 120 gramas e volume total 500 centímetros cúbicos flutua em uma banheira cheia de água. Qual a porcentagem do volume do pato que está fora d'água? Pessoal, o empuxo permite calcular a porcentagem ou o volume do pato que está dentro d'água, porque o volume do pato que está dentro d'água coincide com o volume de água deslocada. Esse é um volume chamado volume de líquido deslocado ou volume submerso do corpo. Então, resolvendo essa questão, equacionando, montando um sistema de forças, eu posso calcular o volume submerso do pato. E depois, tendo a parte dele que está dentro d'água, eu consigo calcular qual é a parte dele que está fora d'água e resolver o que o exercício pede. Olha só, o pato em equilíbrio está representado por essa figura aqui, tá? Não consegui um desenho de um pato legal, então eu coloquei aqui um bloquinho, aquele desenho super famoso do primeiro ano, tudo lá é um bloco, né? Um bloco com peso e empuxo. Nesse caso, na flutuação, o empuxo em módulo é igual ao peso. Então, o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso do pato. Os dados estão aqui, ó. Massa do pato, 120 gramas, 0,12 kg. Colocar tudo no SI, no caso desse exercício, tá? Volume total do pato, que se você considerar que esse desenho aqui é um pato, é o volume inteiro aqui do desenho, ó. O volume total dado do enunciado, 500 centímetros cúbicos, 5 vezes 10 a menos 4 metro cúbico.
usando o que eu já ensinei anteriormente, que é usar o prefixo C, 10 elevado a menos 2, e depois fazer isso tudo em notação científica, você encontra 5 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Densidade da água, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. São dados, porém eu tive que trabalhar nesses dados, tá? Colocando tudo no SI. Agora voltando para equilíbrio. Equilíbrio, força resultante igual a zero. Equilíbrio estático, estamos estudando a hidrostática, né? Corpos em equilíbrio estático dentro de fluidos. Empuxo igual ao peso do pato. Empuxo, como eu já falei no exercício anterior, é a densidade do fluido, que no caso aqui é a água, vezes o volume submerso ou volume de líquido deslocado, que é essa parcela aqui, ó, dentro da água, vezes a gravidade. Peso do pato, famoso mg. Corta a gravidade, sobra que a densidade da água vezes o volume submerso é igual à massa do pato. Parar um pouquinho para raciocinar aqui. A ideia agora é calcular o volume submerso do pato, a parte do volume que está embaixo d'água. Neste desenho parece metade, mas não é. Isso não quer dizer nada. Esse desenho aqui é só uma representação. Na verdade, existe uma parte do pato embaixo d'água e outra parte em cima. O que o exercício pede é a relação entre os dois. É a porcentagem do volume total que está fora d'água. Substituindo aqui, ó, densidade da água, 1 vezes 10 a terceira, vezes o volume do pato submerso, né? A parte dele que está embaixo d'água, igual a 0,12. Resolvendo isso, eu encontro o volume submerso desse pato igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Entenda bem, o volume submerso é esse. Mas o que o exercício pede é qual é a porcentagem do volume total que está emerso, que é fora d'água. Ou seja, qual é essa parte aqui em relação ao total. Resumindo, quanto vale, né, a divisão entre essa parte e o volume total do pato? Essa parte que está fora d'água é 5 vezes 10 a menos 4, menos a parte que está dentro d'água, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Olha só, o volume fora d'água é 3,8 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Agora vem a solução do exercício. Qual é a porcentagem fora d'água? Eu fiz a relação entre 3,8 vezes 10 elevado a menos 4 e o volume total do pato, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Fazendo essa relação, eu encontro que a parte que está fora d'água em relação ao total dá 0,76. Esse pato flutua muito bem, né? É borracha, pouco denso, cheio de ar por dentro, provavelmente. Então, ele flutua com 76% dele fora d'água. Resposta do exercício. Letra B. Número 4. Com relação ao princípio de Arquimedes e ao princípio de Pascal, julgue as afirmativas abaixo. Arquimedes, empuxo, DVG. Princípio de Pascal, a variação de pressão num fluido é transmitida a todos os pontos desse fluido. Só para a gente começar o exercício. Número 1. Um corpo de densidade menor que o da água sempre afundará quando colocado dentro da água. Falso. Sempre flutuará. Número 2. A força de empuxo é sempre igual à força-peso do corpo. Isso aqui só acontece quando o corpo está em equilíbrio estático. Ou seja, empuxo igual ao peso, ou esse corpo está flutuando na superfície, ou ele está dentro da água, porém sem subir nem descer, parado, equilíbrio estático. Número 3. Um acréscimo de pressão em um líquido é igualmente transferido a todos os pontos desse líquido. Verdadeiro. Esse é o próprio princípio de Pascal, que rege, por exemplo, a prensa hidráulica, que rege o sistema de freios do carro, etc. Número 4. Um navio flutua na água, pois o peso do fluido deslocado pelo navio é igual ao peso do próprio navio. Verdadeiro, olha só. Significa o seguinte, o navio flutua porque o empuxo que ele recebe, que é igual ao peso do líquido que ele deslocou, é igual ao próprio peso do navio. Ou seja, esse navio não vai nem afundar e nem subir. Ele vai permanecer em repouso, flutuando ali, em repouso no eixo vertical, tá? Flutuando com força resultante igual a zero. Número 5. A densidade de um pedaço de ferro é maior que a densidade da água.
e por esse motivo o ferro flutua na superfície da água. Falso. Não faz nem sentido o número 5. Então marque a alternativa correta. É correto 3, princípio de Pascal, e é correto 4, né? O navio flutua na água. Letra D. Olha lá, 3 e 4 corretas. Número 4. Um bloco de metal preso a um fio, inicialmente suspenso sobre um recipiente contendo água, desce lentamente com velocidade constante, até ficar completamente mergulhado. Qual dos diagramas abaixo melhor representa a tensão T no fio em função do tempo T? Pessoal, bloco descendo com velocidade constante. Não há aceleração. Força-peso igual a força de tração em todo o movimento, até o instante que o bloco toca a água. Então, durante o intervalo de tempo que o bloco está descendo, a força de tração no fio é constante. Pode ser, por exemplo, a letra A, poderia ser, mas não é, a letra C, e nós temos que avaliar também a letra B. Quando esse bloco entra na água, passa a atuar a força empuxo sobre esse bloco. O empuxo vai dar uma aliviada na tração, vai diminuir a tração, por quê? A tração fora d'água era suficiente para equilibrar o peso. Quando você tem o bloco entrando na água, passa a apontar para cima, junto com a tração, uma força de empuxo. Então, empuxo acaba diminuindo um pedacinho da tração. Quanto maior for o empuxo, menor será a tração, para equilibrar o peso. Então, durante a entrada do bloco na água, a soma do empuxo mais a tração equilibra o peso. E com isso a tração necessária para segurar o bloco vai ficando cada vez menor, mas ela não chega a zerar, porque neste exercício você não tem condição de afirmar, olhando os gráficos, que a tração apontará até o valor zero, que é o caso da letra D. Então, olha só, a resposta correta é a letra A, olha só, olha que interessante. Fora d'água, tração constante. À medida que o bloco entra na água, veja bem, passa a atuar o empuxo que vai aumentando à medida que o bloco afunda. Empuxo é DVG, depende do volume submerso. Então, à medida que o bloco afunda, o empuxo aumenta e a tração diminui. Depois que o bloco entra totalmente na água, o empuxo passa a ter um valor constante que diminui a tração sempre de um valor constante, tornando a tração constante de novo. Olha lá. Imagina, por exemplo, que aqui em cima a tração valesse 100 newtons. Durante a entrada do bloco na água, ela vai diminuindo, por exemplo, até um valor de, no final, 40 newtons. Então, durante o processo de mergulho desse bloco, o empuxo vai diminuindo a tração. Ao final do bloco estar totalmente dentro da água, a tração assume um outro valor constante, porém menor do que o inicial. Resposta, letra A. Excelente questão, tá? É do PISME, era do padrão do antigo vestibular da UFMG e é também do padrão atual do Enem. Claro que o Enem usa mais texto, mais uma tentativa de contextualização, figuras mais difíceis de interpretar, um gráfico mais complexo, mas a ideia é a seguinte: nesse tipo de exercício, tração fora d'água constante, porque a velocidade era constante, equilíbrio dinâmico, né? Dentro d'água, até o bloco entrar totalmente na água, tração vai diminuindo até um determinado valor. Depois que o bloco está dentro d'água totalmente e ainda não tocou o fundo, a tração é constante com um valor bem menor do que o valor inicial. Ok? Vale a pena estudar esse exercício, tá? Número 5. O físico italiano Evangelista Torricelli realizou uma experiência para determinar a pressão atmosférica ao nível do mar. Ele usou um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento cheio de mercúrio e com a extremidade tampada. Depois colocou o tubo em pé e com a boca tampada para baixo dentro de um recipiente que também continha mercúrio. Torricelli observou que, após destampar o tubo, o nível do mercúrio desceu e estabilizou-se na posição correspondente a 76 centímetros, restando vácuo na parte vazia do tubo. Nessa situação, o peso da coluna de mercúrio, atenção nisso aqui, tá? É equilibrado pela pressão atmosférica.
Sabendo que a densidade do mercúrio é 3,6 gramas por centímetro cúbico e que a densidade da atmosfera é 1,0336 vezes 10 a menos 4 grama por centímetro cúbico e admitindo que a densidade da atmosfera seja constante em toda a sua extensão, assinale a opção que representa a altura estimada da atmosfera. Galera, essa é uma experiência clássica de física, tá? Então aqui você tem o barômetro de Torricelli. É o seguinte, um recipiente de mercúrio, onde o nosso amigo evangelista Torricelli virou também outro recipiente de mercúrio dentro do primeiro. E ao virar esse recipiente de mercúrio, ele percebeu o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, que inicialmente tinha 1 metro de mercúrio aqui de altura. Esse mercúrio desce um tanto, desce até atingir aproximadamente uma altura de 76 centímetros e depois para de descer. Isso ao nível do mar, tá? Então, equilibra, olha que interessante, a pressão produzida por essa coluna de mercúrio nessa superfície é equilibrada pela pressão produzida pela coluna de ar atmosférico. Imagine, que interessante, que isso aqui fosse um tubo em U ligado a um baita tubão aqui, olha só, até o topo da atmosfera. Ou seja, que uma coluna de ar viesse lá do final considerado final, tá, da atmosfera, lá no alto da Terra, isso é só uma convenção, não dá para saber exatamente onde uma camada de gás termina, né? Mas imagine que lá no alto da atmosfera, mais ou menos, né, considerado, tem uma coluna de ar descendo até aqui, conectada pelo mercúrio a essa coluna de mercúrio, formando o que nós chamamos na aula de física de um tubo em U, né? E nessa superfície aqui, que é comum aos dois fluidos, ao mercúrio e ao ar atmosférico, a pressão é igual. Lembre-se, pontos de mesmo fluido, numa mesma profundidade, têm a mesma pressão. Então esse ponto aqui tem a mesma pressão desse. Os dois são mercúrio. Estão no mesmo nível, na mesma profundidade. Porém, nessa região aqui, a pressão nesse ponto é criada pelo ar atmosférico. Aqui dentro, a pressão é criada por essa coluna de mercúrio. E com isso, eu posso fazer o equilíbrio, né, das pressões. A pressão atmosférica, produzida pela coluna de ar da atmosfera, é igual à pressão produzida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros só. Aqui os dados. Olha que interessante, a pressão produzida por um fluido, ela é calculada desse jeito, DGH, densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade até o ponto onde você está calculando essa pressão. Essa pressão chama-se pressão hidrostática, DGH. Bom, para o ar atmosférico, é a densidade do ar vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da própria atmosfera da Terra, que foi o que o exercício pediu, DGH. Para o mercúrio também é DGH, só que com outros dados. Densidade do mercúrio muito maior que da atmosfera, vezes a mesma aceleração da gravidade, né? Esse recipiente, o barômetro de Torricelli, está aqui no ar atmosférico num determinado ponto, a gravidade é igual nesses dois pontos, aqui e aqui, vezes a altura deste mercúrio, 76 centímetros. Então você tem 76 centímetros de mercúrio equilibrando muitos quilômetros de atmosfera. Substituindo todos os dados com as unidades do exercício, nós chegamos à seguinte conclusão. A altura da atmosfera da Terra, a profundidade de uma coluna de ar que venha lá do espaço e chegue até esse ponto onde Torricelli estava estudando, é 1 vezes 10 elevado a sétima centímetros. Cuidado, centímetro. Agora nós vamos trabalhar com isso e converter para quilômetro. Lembra que eu venho enfatizando. C, prefixo C, é 10 elevado a menos 2. Então isso tudo aqui, 1 vezes 10 a sétima vezes 10 a menos 2 metro, dá 1 vezes 10 a quinta metro. Mas a resposta do exercício está em quilômetro. Só para você lembrar,
1 vezes 10 à quinta metro é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo metro. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 10 ao cubo metro, 100 km, 100 quilômetros. 10 ao cubo é o K, é o famoso 1000, né? A altura da atmosfera, 100 quilômetros. Resposta do exercício, letra D. Número 7. O gráfico ao lado representa a relação do peso aparente de um corpo e o volume deslocado quando está submerso em um líquido. Podemos afirmar que o empuxo máximo sobre o corpo, o peso aparente mínimo do corpo e o volume do corpo são, respectivamente. É só um lembrete. Peso aparente é a diferença entre o peso e o empuxo. Então imagine que você tem um peso de 1000 newtons e um empuxo de 800 newtons atuando contra esse peso. O peso aparente do corpo será 200 newtons. Então, 1000 newtons para baixo, 800 para cima, peso aparente 200 para baixo. O peso aparente pode, num caso extremo, ser até zero, quando o empuxo é igual ao peso. Aqui temos a unidade DINA, que é uma unidade que já caiu em desuso, é 10 elevado a menos 5 newtons. Isso aqui você não precisa decorar, tá? Isso aqui é só um dado do exercício, nem é mais do SI. E aqui tem centímetro cúbico, que nem é do SI. Então, o que esse gráfico mostra para nós é o seguinte. Um objeto tem um peso de 60 dinas, quando o volume submerso dele é zero. Ou seja, o peso total desse corpo, peso mesmo, mg, é 60 dinas. Tá? E com isso a gente consegue interpretar todo o resto do exercício. Olha só, o peso do corpo é 60 dinas quando o volume submerso é zero. À medida que esse corpo vai entrando na água, tentei representar aqui com o desenho, olha só, ele afunda uma certa altura h, o peso dele não muda, mas o empuxo muda. O empuxo atinge um valor máximo quando esse corpo está totalmente submerso, que não é o caso desse desenho, tá? Não é o caso desse desenho. Esse desenho aqui é só ilustrativo. Se esse corpo continuar, se ele puder, né, e aqui com certeza pode, porque o peso é maior do que o empuxo, esse corpo continuar afundando, nós teremos empuxo máximo, o empuxo é dVg, quando esse corpo estiver totalmente submerso. Ou seja, o empuxo máximo ocorre quando o volume submerso é 5 centímetros cúbicos. Ok? Nessa região aqui do gráfico, nós lemos o seguinte. Quando o volume é 5 centímetros cúbicos, o peso aparente mínimo desse corpo é 10. Por que mínimo? Bom, mínimo que é o ponto mais baixo do gráfico e ele representa o seguinte, a diferença entre o peso e o empuxo máximo. Então o peso aparente mínimo, que não é uma força a mais no exercício, é apenas uma ideia, tá? É só para a gente calcular. O peso aparente é peso menos empuxo. O peso aparente mínimo, o menor peso possível, aparente, será o peso do corpo menos o empuxo máximo. Lembrando a você que o empuxo é algo que alivia o peso do corpo. Então o peso aparente mínimo será quando esse alívio de peso atingir um valor máximo, ou seja, quando o empuxo for máximo. Olha só, peso aparente mínimo é o peso do corpo menos o empuxo máximo. Lembrando a você que o peso do corpo é 60 dinas. Por quê? Porque quando o gráfico tinha zero de volume submerso, esse corpo estava totalmente fora da água. Ou seja, o gráfico mostra o peso próprio desse corpo, né? Sem levar em conta o empuxo. À medida que o objeto vai entrando na água e o volume submerso é máximo, ou seja, é o volume total do corpo, o peso aparente cai para 10, é o peso aparente mínimo. Então, equacionando isso, temos peso aparente mínimo igual ao peso do corpo menos empuxo máximo. Ou seja, resolvendo isso, encontramos empuxo máximo igual a 50 dinas. Essa é uma questão excelente, tá? Ela tem um raciocínio mais elaborado, mais sofisticado e que você tem que lembrar do que é a ideia de peso aparente, que é peso menos empuxo. E ele é variável, ele depende da proporção do corpo que está dentro d'água. Quanto maior o volume do corpo submerso, maior o empuxo e menor o peso aparente.
Lembre-se, o peso aparente é a diferença entre o peso e o empuxo. Crescendo o empuxo, diminui o peso aparente. E, portanto, quando o peso aparente atinge o valor mínimo, o empuxo, naquele instante, atinge o valor máximo e vale 50 dinas. Só continuando a interpretar o exercício, tá? De acordo com esses dados aqui do enunciado, o peso aparente não chega a zerar, ou seja, o corpo não vai flutuar, tá? Essa situação aqui, ela não vai ficar estável. O objeto vai continuar afundando. E quando ele estiver dentro d'água, totalmente dentro d'água, nós teremos um empuxo de 50 dinas e um peso de 60 dinas só. Esse peso de 60 é maior do que o empuxo de 50, então esse peso produz uma aceleração vertical para baixo. Esse objeto vai descer acelerado até o fundo do recipiente, ok? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.